segunda-feira, depois da Semana Santa, abril, quase segundo bimestre, e nós estamos em casa. E esse estar em casa é por ser a única forma de nós enfrentarmos esse Covid-19. Porque por não sabermos qual a cura, o meio mais eficiente é ficando em casa. E esse ficar em casa é para que nós sejamos capazes de não matar e não morrer. É muito sério tudo isso, né? Não sermos transmissores e ao mesmo tempo não sermos também mortos, porque se nós temos esse fato de que nós não temos respiradores suficientes no nosso país, até esse momento o mais correto é ficar em casa. E isso, só esse contexto já faz com que toda a nossa saúde mental fique comprometida. A nossa, profissionais, os alunos, os familiares, e cada um tem uma expressão diferente, né? Uma forma de expressar o medo, a incerteza, a forma de analisar e selecionar as informações. Então, este contexto que a comunidade escolar está vivendo é um contexto que pode e já está alterando a nossa saúde mental. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ficar atentos a três questões. Nós precisamos ficar bem, e esse ficar bem trata da nossa imunidade, e essa imunidade tem muito a ver com essa relação nossa com as nossas emoções. Então, nós temos que estar atento a essa nossa saúde emocional e mental. Nós precisamos não perder o foco, porque nós temos no Brasil a BNCC e nós temos também o currículo referência de Minas Gerais. E temos esse entendimento, né, de formação do sujeito integral, não uma formação só de atividades para mandar para ele, só a aula por si só. E por último, termos disciplina. Essa disciplina ela está relacionada a como que nós estamos otimizando esse nosso tempo para nós não desesperarmos. E nessa sensação, né, que nós estamos vivendo de estarmos meio que sem rumo, meio que abandonados, nós temos que seguir alguns rumos que são os mais confiáveis. Dia 8 agora de abril, ocorreu uma web conferência, um webinário do Conselho Nacional de Educação, em que estavam presentes os presidentes da Undime, do Conced, o próprio presidente, o Cury, né, do Conselho Nacional de Educação, o Banco Mundial, representantes do Banco Mundial e do Todos pela Educação. Esse webinário, que contou com mais de 3 horas de debate, foi extremamente válido nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo, em que eles deixaram bem claro que o Conselho Nacional de Educação, dentro desta semana, vai emitir uma minuta da resolução do Conselho Nacional de Educação, que vai estabelecer os parâmetros para estas atividades remotas, que serão vinculantes para a reposição do calendário. Então, ele vai publicar. O Conselho Nacional de Educação ainda vai publicar, disseram que essa semana, possivelmente, essa minuta estará pronta para análise, e nela terá a definição da distinção entre atividade remota, EAD, e o ensino mediado por tecnologias. Porque do EAD nós já temos várias legislações que definem o que é o EAD. As atividades remotas, elas não necessariamente, né, quando se fala em atividade remota, não está intimamente ligado ou traduzido para atividades online. Então, essas atividades remotas, elas terão a definição mais explícitas, bem como o ensino mediado pela tecnologia, que também terá essas definições mais específicas, ou seja, não se tem ainda uma publicação no Brasil pelo Conselho Nacional de Educação
que define quais estratégias serão consideradas válidas, né? Serão consideradas válidas para repor o calendário. Então essa semana é uma semana crucial para nosso respirar, né? Nós temos essa questão que já é complexa da própria pandemia, e temos, por outro lado, aqui em Minas Gerais, a gente gostaria muito, né, de seguir essa decisão da Secretaria Estadual de Minas Gerais, tão otimista, tão crente que é possível, né? Dia 4 de maio estar com todos os alunos da rede de Minas Gerais com suas aulas já remotas, mas a gente precisa aguardar essa minuta, né? Nós precisamos aguardar essa resolução, mas nós também não podemos ficar parados. Quando a gente fala nessas atividades remotas e logo vem a questão de EAD, essa questão de online, e a gente às vezes emite uma opinião, muitas pessoas pensam, mas estão contra, né, as opções online. Não tem ninguém contra, muito antes pelo contrário, porque nesse sentido de implementação da BNCC, o que mais nós estamos falando nesse período todo de formação continuada é a inserção da cultura digital. É o professor, a própria escola, o próprio Estado para conosco, estreitar essa relação de cultura digital. Mas isso veio de uma forma que pegou todo mundo meio que sem estar preparado. Então nós temos que considerar, dentro dessa possibilidade das atividades remotas, essa questão do ensino mediado pelas tecnologias, sem desconsiderar a desigualdade social. Nós temos uma desigualdade social, principalmente no nosso estado, que ela precisa ser considerada. Esse momento é um momento, esse momento que nós ainda estamos em casa, é um momento que nós precisamos estar atento a essas mudanças, a esses documentos que estão para serem publicados, principalmente essa resolução do Conselho Nacional de Educação que está por vir. Nele também virá essa liturgia da recepção, né? Como que será o rito para receber esses meninos na escola, né? Nós estamos pensando lá na frente, o Conselho Nacional de Educação está pensando lá na frente como vai receber esses alunos, então tem que ter um rito. Em Minas Gerais, para essa semana, nós estamos pensando em profissionais voltarem, então isso bagunça a nossa cabeça, né? Isso faz com que a nossa saúde mental ela fique de fato comprometida, mas nós não podemos deixar de buscar estratégias para equilibrar essas duas informações e entender quais serão as tomadas de decisões quando esse retorno de fato acontecer, quer seja ele remoto, como Minas Gerais está dizendo, quer seja ele desta forma que o Conselho Nacional está colocando, que ainda vai publicar. Enfim, nós entendemos que este é um momento que mostra que a importância da escola, que mostra que a escola ainda ou talvez agora seja mais ainda, o maior ente de mobilização da sociedade. Nós precisamos entender que num estágio de normalidade, quando a saúde precisa de conversar com toda a comunidade escolar, vai na escola. Quando o social precisa, vai na escola. Quando qualquer outro ente da sociedade precisa encontrar com toda a comunidade, vai na escola, porque lá toda a comunidade está ali representada. Então a escola precisa entender que ela tem esse papel extremamente importante. O Conselho Nacional, neste webinário, deixou bem claro que a escola precisa estar atenta, que o 2020 não pode ser um ano de faz de conta, então ele será um ano completamente complexo para a reposição desse calendário, e para isso nós temos que estar preparados. E o professor é o protagonista desse processo todo. O professor, com cada sala de aula diferente da outra sala de aula, diferente da outra escola, diferente da outra cidade, diferente do estado. Então o professor, ele passa a ser mais ainda do que já é, mas agora com esse reconhecimento, a peça-chave
para esse enfrentamento. O professor ele vai precisar, para assumir esse papel de protagonista, segurança, criatividade e a diversidade que é ser professor. E aí nós precisamos entender esse professor também, porque tem alguns que têm facilidades para determinadas formas de comunicação, outros de outra forma. Por exemplo, tem professores que têm uma facilidade muito grande para falar na frente das câmeras, tem professor que já não tem. Tem professor que tem a criatividade. Recentemente passou na televisão estratégias até de uma professora mineira que separou as atividades, coloca na grade da sua casa para os pais irem buscar. Então, mais do que nunca, é preciso ter essa criatividade, esse empoderamento da diversidade e da segurança que o professor precisa ter para entender que, conhecendo a sua turma, conhecendo a sua realidade, ele poderá ampliar cada vez mais esse regime de colaboração, essa transversalidade que nós falamos tanto nas nossas formações continuadas presenciais. E talvez mais do que nunca, nós teremos que considerar as competências da Unesco, sobretudo a de aprender a aprender. Nós, profissionais, precisaremos aprender a lidar com estas outras formas de comunicação mediada por tecnologia. Nós precisamos ajudar os nossos alunos a aprenderem a estudar. Esse aprender a estudar é reservar um momento para ler, que tipo de alternativas que faz com que ele fique mais seguro para aprender, trabalhar com o aluno essa organização do tempo. Nós falamos tanto do cantinho de leitura, ele reservar um espaço de tempo para estudar, ou seja, aprender a aprender para continuar aprendendo. A nossa saúde mental, ela depende disso. A nossa saúde mental, ela precisa desse estreitamento de uma escuta das novas alternativas para a educação desse novo tempo, que depois desta pandemia nós teremos aprendido muito, nós sairemos muito mais fortalecidos, e é por isso, mais por isso, que nós reativamos esse canal aqui do YouTube, Marli Andrade, e nós queremos que vocês multipliquem esse canal para os amigos de vocês, que estão nesse momento buscando informações. Nós estaremos todos os dias postando vídeos dentro dessa lógica dos passos que estão sendo seguidos cada dia, e às vezes até contraditórios, mas nós precisamos falar sobre eles para nós entendermos esse percurso e, sobretudo, para nós não sairmos do foco, nós cuidarmos da nossa saúde mental, que nós temos um propósito. O nosso propósito é uma educação de qualidade, e essa educação de qualidade, ela está passando por um momento desafiante de novas formas de comunicação, e nós temos que nos adequar a elas, quer seja desta forma, via online, quer seja da forma presencial, que será diferente quando nós voltarmos. Ou seja, não vamos dispersar, vamos estar juntos, cada vez mais juntos ainda, porque esse não estar separado, esse estar junto de uma forma que não é presencial, vai ajudar na nossa saúde mental. Divulguem esse vídeo para os seus colegas, porque a partir de amanhã nós continuaremos com outros vídeos, mas focado nas aprendizagens de planejamento, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental, enquanto essa turbulência não encontre esse mar firme que está ali na frente. A gente sabe que está, e a gente vai se encontrar de novo, muito mais fortalecidos do que antes. Beijo, até amanhã!